Um salve ao meu povo, à nação brasileira, ao novo Israel. Meu povo, meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou fazer um vídeo. Este vídeo que você está vendo tem uma finalidade. Hoje eu vou dedicar este vídeo para os religiosos. É diretamente para vocês que são líderes religiosos. Meus amigos, eu tenho andado no meio de vocês. Eu vejo as obras de vocês. Eu vejo as formas que cada um de vocês tem de agir. E este vídeo eu gostaria que vocês assistissem para ver que os ensinamentos de vocês, eles não estão de acordo com a Escritura. Muita coisa que vocês fazem é interessante, Primeiro, vamos discutir alguns pontos. A casa de Deus, ela não é o templo que vocês se reúnem. Quando vocês dizem aqui na casa de Deus, vocês estão negando a verdade. Vocês estão omitindo a verdade por não conhecer a verdade ou por serem contra a verdade. Está escrito na Escritura: vocês são o templo onde o Espírito de Deus habita. Portanto, este é o verdadeiro templo de Deus. Esta é a verdadeira casa de Deus. Esta é a verdadeira igreja. Esse é o templo que vocês têm que cuidar, tá? Aprendam isso. Esqueçam esse templo de pedra aonde vocês se reúnem. Isso não é templo. Isso é uma construção, como qualquer uma outra. Deus, o Criador, ele não habita aí, tá? Vocês têm que entender uma coisa: o Criador habita aqui, nesse templo, tá? Esse é o verdadeiro templo, a verdadeira casa, a verdadeira morada de Deus.
esse é um primeiro passo para vocês se corrigirem. Tem que cuidar do local que vocês se reúnem? Tem, tudo bem. Deus não condena vocês de organizar, de cuidar do ambiente que vocês moram, que vocês se confraternizam ali. Mas vocês têm que entender que este lugar aí não é o templo, a casa de Deus. Porque a própria Escritura declara: Deus, o Criador, o nosso Pai, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita nestas casas que vocês constroem. Ela não tem vida. Deus não habita ali. A presença de Deus, ela está em todos os lugares. O nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, Ele é onipresente. Aqui onde eu estou agora, Deus está. Deus está em mim. Deus está num mosquito, numa aranha. Deus está numa barata. Deus está no gato. Deus está no cachorro. Deus está numa lagartixa. Deus está em mim. Deus está no meu vizinho. Porque Deus é a vida. Por isso foi dito: eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou. Tu é. Traduza para ti mesmo: eu sou a vida. Por isso foi dito: eu sou o Verbo. Vocês têm que raciocinarem para entender o Verbo. Vocês têm que conjugar o Verbo para vocês entenderem o que é o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu sou o que sou. Não foi dito isso a Moisés? Eu sou. Quem tu é? Eu sou. Eu sou é o quê? É o Verbo. Eu sou o Verbo. E o Verbo o que é? Vocês não podem ficar só na letra, só na palavra morta. Conjuguem o verbo para vocês entenderem o significado e o sentido das coisas. Eu sou. No princípio era o Verbo. O Verbo é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Tudo. O Verbo era tudo. Então no princípio ele era tudo. Ou algum de vocês pode me dizer o contrário do que eu estou afirmando a vocês? Não diz que no princípio Deus criou todas as coisas por meio do Filho? Todas as coisas. Sem Ele, nada existiu. No princípio era o Verbo. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Foi Deus que criou todas as coisas por meio do Filho, por meio das evoluções. O Filho foi a matriz de todas as criaturas, até chegarmos no ser humano, no homem. Por isso, o homem foi criado no sexto dia, a imagem
e semelhança de Deus. O fez. Deus o fez o que? O homem, a sua imagem e semelhança. Mas isso também é relacionado ao tempo do fim, onde o homem será perfeito. Por enquanto nós não somos perfeitos. Por enquanto nós somos uma pedra em lapidações. Por isso o filho diz: não julgueis para não ser julgados. É muito profundo essa questão de não julgueis para não ser julgados. Nós temos que examinar toda a letra para entender o sentido e o significado de cada uma delas. O que é não julgar para não ser julgado? Eu vou dar um exemplo. Se eu falto com o respeito e com a educação contigo que está me ouvindo, vamos supor que eu te chamo de desgraçado, de filho da puta, de monstro, de qualquer coisa, tá? Eu te julguei, tá? Eu te julguei. Então, por eu ter feito isso, por eu comecei a fazer isso, então o que tu vai retribuir para mim? Eu te feri, então você vai me ferir de novo, mesmo que seja com palavras. Este é um dos sentidos de não julgueis para não serem julgados, porque a mesma medida com que vocês julgarem, vocês serão também julgados. Se eu te chamar de filho da puta, tá? Vamos ser bem realistas aqui para a gente entender. Isso fere. Fere é uma palavra. A palavra tem poder, tá? A palavra tem poder. Então, da boca da pessoa sai uma espada que fere o outro. Então, esta pessoa que recebe esta palavra, ela é ferida. Tá? Então, por ela ser ferida, ela vai rebater. Então, ela vai te ofender de novo. Então, por isso que diz assim, ó, não julgueis para não ser julgados, porque na mesma medida com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Na mesma medida com que vocês ofendem os outros, vocês serão ofendidos. Isto é uma instrução de sabedoria. Mas eu vou ser julgado por Deus. Lógico, porque assim, ó, Deus está na pessoa. Deus está em ti, Deus está em todas as suas criaturas, em toda a natureza. Isso que nós devemos de aprender. E quando nós cometemos esse tipo de coisa, nós ferimos uma pessoa, nós temos que entender isso. Na lei de Deus, Deus sempre procura instruir o ser humano a não cometer esse tipo de coisa, tá? Porque o que vai acontecer? Quando eu firo alguém, esse alguém ferido, ele vai clamar por vingança, tá? Muitas pessoas, elas perdem a vida por esse tipo de atitude, tá? Por exemplo, eu ofendo você, tá? Aí você fica remoendo aquilo ali no seu cérebro. Mas de repente você tem aquela ideia de Caim. Esse cara vai ver agora. Eu vou matar ele. Esse cara me chamou de filho da puta, tá? Agora o que eu vou fazer com ele? Agora eu não vou fazer nada, tá? Mas amanhã, amanhã ele me paga, tá? Entendeu? Porque que foi ensinado, não julgueis para não seres julgados. Porque quando o cara em você, ele está te julgando. Por quê? Por causa de uma desavença. É isso o que a Escritura diz.
Não faça o mal aos outros para que os outros não façam o mal a vocês. Esse é o verdadeiro ensinamento. Porque tudo o que plantar é isto o que vai escolher. Se eu planto esta semente da maldade, se eu comecei como semeador desta semente, eu tenho duas opções. A primeira dela é não plantar. É usar a sabedoria para me desviar desta semente. Porque depois que eu plantar essa semente na terra, ela vai germinar. E se eu não ir lá e arrancar ela antes dela germinar, está feito o dano. Estes são os ensinamentos da lei de Deus. Por isso que foi dito assim, não deixe que se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa a ira de vocês crescer, mas vai lá e resolve a tua questão com o teu adversário antes que ele vá ao juízo contigo. Antes que ele vá ao juízo contigo. Por exemplo, todos nós somos sujeitos pelo instante, pelas circunstâncias de cometer delinquência. Num momento de fraqueza, num momento de escuridão, de trevas, um momento da vida, vamos dizer assim. Sabe? Nós vamos lá e cometemos uma coisa que em sã consciência, como a gente diz, a gente não praticaria. Então o que nós devemos de fazer? Jogar todo o nosso orgulho fora, tá? E ir lá e pedir perdão para o nosso adversário, para aquele que nós ofendemos. Se nós queremos ter paz, ter comunhão com Deus, é difícil a gente vencer o orgulho. É muito difícil, não é fácil, porque a gente, cara, eu vou me humilhar para o outro. A escolha é nossa. A humilhação é o princípio da sabedoria. Quando nós nos humilhamos, reconhecendo o nosso erro, não pense que isso é uma vergonha. Isso é uma evolução espiritual. Porque somente aqueles que têm consciência, aqueles que têm luz, aqueles que têm Deus como o seu Senhor, que lhe obedecem os seus ensinos, estes são humildes de coração. Estes são puros de espírito. Reconhecer um erro é uma honra. Não pense você que é uma vergonha. É uma honra. Quando nós exortamos os nossos filhos, porque eles estão fazendo uma coisa errada, e eles aprendem e eles não fazem mais, não pense que é uma vergonha. Isso é uma honra. É o orgulho do pai. Um orgulho bom. O pai vai dizer, cara, meu filho aprendeu. Que bom que o meu filho aprendeu. Que bom que ele reconheceu o erro dele e ele vai ficar feliz. Do mesmo modo, é quando vocês, adultos, que não deixam de ser crianças. O que foi ensinado a respeito destas coisas? Se vocês, que dizem ser meus seguidores,
vocês que me ouvem, vocês que me vê, vocês que me escutam, se vocês não forem como estas criancinhas, vocês não entram no reino de Deus. Vocês têm que ser como as crianças, humildes. Cara, quando vocês olham as criancinhas, elas brincando, muitas vezes elas brigam ali num instante, 2 minutos depois elas já estão amigas de novo. Elas não guardam mágoas, elas são puras. Se vocês não forem assim, vocês não são servos de Deus, nem de Cristo. Vocês são uma vergonha, uma vergonha. Quando eu vou no meio de vocês, eu sinto tristeza. Eu fui uma vez numa denominação religiosa que eu frequentava e disse para eles: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Eles não quiseram me deixar entregar a mensagem. Eu fui a segunda vez e lhe disse: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Eles me proibiram de entregar a mensagem. Eu escrevi cartas para eles. Eles nunca comunicaram aos membros da igreja. Eu tentei falar com eles, com toda a igreja. Eles me arrastaram lá para fora. E o pastor desta igreja, que se diz pastor, teve a ousadia de ir na minha casa e me dizer: nunca mais tu aparece na minha igreja, porque lá quem manda sou eu. Um pastor desse, ele não serve a Deus e não serve a Cristo, eles servem apenas a si mesmo. Esta igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Cruz do Sul, que fica na Venâncio Aires 1185. O que eu fiz? A última vez que eu fui lá para dar uma mensagem para eles, eu reuni os principais líderes, que eles se dizem líderes, e diante deles, diante de todos eles, eu fui entregar a mensagem. Eles me proibiram e me encheram de desaforo. Então, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Cruz do Sul está julgada. Outra vez, fui numa outra denominação religiosa entregar uma outra mensagem. Aparentemente, eles receberam. O pastor recebeu a minha mensagem. Aparentemente. O coração dele é que vai julgar aquele lugar. Eu entreguei a mensagem nas mãos dele. Se ele passou para a sua igreja como líder, a responsabilidade é dele. Fui outra vez numa outra denominação religiosa
para entregar uma mensagem. Esta denominação religiosa me expulsou, me arrastaram para fora, não me deixaram falar, cheios de orgulho. Esta é a Igreja O Brasil para Cristo, de Santa Cruz do Sul. Me jogaram para fora e fecharam as portas. Eu não trago mensagens minhas, mas trago mensagem daquele que é maior do que eu. Todos estes que não recebem as nossas mensagens, estes não servem a Deus. Eles servem a si mesmos. Os deuses que tem lá são eles mesmos. Porque se vocês fossem de Deus, vocês servissem ao reino de Deus, vocês nos reconheceriam. Vocês abririam a oportunidade para nós falarmos. Se nós falássemos alguma coisa que fosse errada, vocês teriam a oportunidade de nos corrigir. E toda a igreja teria a oportunidade de nos corrigir. Mas como vocês fecham as portas para a nossa mensagem, então as portas do céu também serão fechadas para vocês. Vocês já estão julgados. Fui numa outra denominação religiosa para entregar uma mensagem para eles na frente do Fórum de Santa Cruz do Sul. Também não quiseram me ouvir. Não lembro o nome, mas era na frente do Fórum em Santa Cruz do Sul. E agora eu tenho ido em outras denominações. Portanto, se vocês não nos ouvirem, vocês já estarão julgados. Ah, mas nós temos os nossos pastores. Tudo bem. Israel tinha os seus líderes. Mas quando Deus enviava os seus servos, os profetas, para dar a eles uma mensagem, e eles recebiam, se curvavam diante de Deus, Deus usava de misericórdia com eles. Mas quando Israel se tornava carrancuda, fechada, e ainda pegava os profetas e arrastava para fora, batia neles ou mandava matar eles, o castigo de Deus vinha. Sobre estas denominações, o castigo de Deus já está sobre vocês. Vocês serão trevas, ficarão na escuridão. Os olhos de vocês serão fechados. Meu povo, temam a Deus e tenham um coração puro e humilde, dispostos a ouvir e a ensinar. Este é o princípio de todo o Evangelho de Cristo. Este é o princípio de toda a lei. Se alguém bater na porta de vocês, receba. Receba. Receba com amor. Porque isto é o que vai fazer de vocês um povo justificado, um povo de coração puro. Ah, mas nós somos a igreja que não precisa de nada. Vocês estão fartos e ricos então?
Ai de vocês. Ah, mas Deus não manda mais profetas. Não manda mais profetas? Então o que vocês fazem? Ensinando as pessoas. Será que vocês conseguem entender? Se Deus não falasse mais por meio de profetas, para que vocês se ajuntam? Para um ensinar o outro? O que vocês estão fazendo? Vocês não estão profetizando em nome de Deus? Não estão anunciando coisas futuras? Quando vocês falam da volta de Cristo, quando vocês falam do reino de Deus por vir, aquilo que ainda vocês não enxergam, vocês não estão profetizando? Não é as próprias palavras de vocês contra vocês mesmos? Outra advertência para vocês, meu povo: não julguem as pessoas de fora. Ah, mas aquele que está lá fora está perdido, aquele que está lá fora é isso, aquele que está lá fora é aquilo. Olhem primeiro para vocês. Vocês também estão lá fora. Quando vocês não estão dentro de um lugar que vocês confraternizam aí, vocês também estão lá fora. E muitos de vocês praticam coisas piores do que muitas pessoas que estão lá fora. Não julguem as pessoas de fora, porque o que vai ser de vocês estando dentro, como vocês dizem, estando na glória, estando na casa de Deus, que não é a casa de Deus, e vocês se perderem, iguais àqueles que estão lá fora. Não julguem ninguém lá de fora, porque vocês não sabem a vida de cada um. Deus não deu autoridade para vocês julgar ninguém. Não façam acepção de pessoas. Ah, este é bom, aquele não presta, o outro fulano. Todos nós cometemos pecados. E vocês mesmos falam a respeito disso. Atira a primeira pedra que nunca pecou. Todos vocês pecam. Eu peco, vocês pecam. Ah, mas aquele fulano lá é viado, aquele lá não pode participar conosco. O que o Cristo ensinou? Deixem que todos cresçam juntos. Vai ser eu que vou julgar. Eu que vou julgar cada um. Quando eu julgar, eu vou separar o trigo e o joio. Vocês são simplesmente o quê? Servos. Vocês têm que ensinar, vocês têm que servir. Esta é a função de vocês. Vocês líderes religiosos, esta é a função de vocês.